se esta porta estiver aberta para Jesus, e nós não nos recusarmos a aceitar e cumprir os deveres ou tarefas que nos serão atribuídas, por isso que fala a porta da atribuição, pois junto com a tarefa, Deus também nos dará a devida capacitação. Deus não nos chama, Deus não nos comissiona, por isso que está falando ali, a comissão divina. E qual foi a comissão divina? Foi Jesus comissionando, atribuindo aos seus discípulos o trabalho que eles deveriam fazer. Esta é uma porta que tem que estar aberta para Jesus. Esta é uma porta que, se nós recusarmos, a graça de Deus, a bênção de Deus, a porção dobrada, não virá sobre nós. Há uma expectativa, sempre há uma expectativa quando falamos das portas. Ah, que bom que vai chegar a porta da porção dobrada. Mas para chegar à porta da porção dobrada, nós precisamos deixar esta porta aberta. Porque esta é a porta em que nós dizemos: eu estou pronto, Senhor. Estou capacitado. Se não estou, me capacita. Mas me atribui algo para fazer por ti. Eu lembro que em Salvador tinha as pessoas, até minha mãe falava isso, a dona Chica falava isso. Mas não está na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. E se formos pegar esse adágio popular, ele se aplica dentro do que nós vamos falar nessa noite. Porque o Senhor, quando ele diz: vinde a mim, aí ele diz: achegai-vos a mim. Deus fala para que nós estejamos com Ele. Para estarmos com Ele, nós temos que estar abertos para ouvir Deus, para receber de Deus e para obedecer a Deus. Essa porta é uma porta que traz para nós uma grande responsabilidade. Porque esta porta, quando nós lemos lá, diz assim: depois dele reparou Malquias, filho de um Oríbeis, ou seja, filho de uma pessoa muito rica, até a casa dos servidores do templo, mais uma classe de pessoas, e dos mercadores de frente à porta da guarda. Aqui nesse relato nós estamos falando de 3 classificações de profissões. Estamos falando de Oríbeis, estamos falando de pessoas, de servidores do templo, e estamos falando de mercadores. 3 profissões. 3 profissões ficaram encarregadas de fazer a restauração da porta da atribuição, a porta da grande comissão. Isso quer dizer que havia muitas pessoas envolvidas. Em todas essas portas que foram restauradas, houve pessoas, houve classes de pessoas, houve famílias poderosas que esteve envolvido na restauração desse trabalho. E esse trabalho foi muito grande, era muito extenso, e foi um trabalho que foi feito em 52 dias. Essas pessoas todas se uniram, essas pessoas todas foram capacitadas por Deus e executaram a obra de Deus. O que Deus nos chama neste momento é para nós chegarmos para Ele, ser capacitados por Ele e estar pronto para fazer aquilo que Ele nos ordenar, aquilo que Ele nos mandar. Muitas vezes o medo, muitas vezes o sentimento de capacidade toma conta de nós. E nós deixamos essa porta fechada para Deus. Às vezes nós somos chamados para executar algo para Deus, e o medo e o sentimento de incapacidade acaba fazendo que nós fechamos essa porta. Ah, eu não sei se eu tenho condições. O que Deus mandou me fazer parece muito difícil. Deus dá para você aquilo que você sabe fazer. Eu sempre fui um pastor que gostei de louvar,
disse quando eu me converti a Jesus Cristo. Eu fui um pastor que gostei de pregar. Mas eu nunca gostei de ensinar. Eu nunca gostei de ensinar. Primeiro porque eu tinha medo de uma classe de aula. Segundo porque eu não sabia que eu tinha capacidade para aquilo. Então eu preferia fazer aquilo que eu achava que era mais fácil. Que era fazer o louvor e que era pregar. Mas um dia então Deus me levou a fazer, além de ensinar na igreja, além de ensinar uma classe de escola dominical, Deus me levou para dirigir o seminário. E me deu uma incumbência, do qual eu há muito tempo tinha medo e sentia sem capacidade para fazer. Mas quando Deus te chama, Ele te capacita para fazer aquilo. E com o passar dos anos, e as coisas foram acontecendo, e depois me despertou de que realmente Deus havia chamado e capacitado. Por isso que muitas vezes o medo e o sentimento de capacidade toma conta de nós, e nós deixamos esta porta, que é a porta da atribuição, que é a porta da guarda, que é a porta do trabalho, que é a porta do compromisso, fechada para o Senhor. E nós dissemos, eu sou pequeno. Foi exatamente isso que aconteceu quando Moisés foi chamado por Deus. Ele disse assim, Senhor, por que não passa então? Por que não dá para Arão? Arão é um homem de muita língua. O Arão é um homem de muito saber. Arão é um homem sábio, tem conhecimento. Eu tenho problema de voz, por que eu então ser o libertador? Mas a Bíblia cita que em todas as vezes que Moisés esteve diante do povo, em todas as vezes que Moisés esteve diante de Faraó, em nenhuma delas a Bíblia diz que Moisés gaguejou. Em nenhuma delas a Bíblia diz que ele teve problemas no falar. Mas pelo contrário, ele falou e Deus agiu por ele. Se ele tivesse recuado, Deus com certeza mandaria outro libertador. Mas o propósito de Deus era usar a vida de Moisés. Deus, na maioria das vezes, quer usar a nossa vida, mas Ele precisa que o medo e que o sentimento de incapacidade não esteja em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de coragem, de valentia e de poder. Então o medo e o sentimento de incapacidade não deve estar em nossas vidas. Quando o medo, o sentimento de incapacidade não tomar conta mais de nós, esta porta estará continuamente aberta para o Senhor da glória. Nós sabemos que o Senhor, e conhecemos que Ele é fiel e justo, e que jamais Deus nos dará uma tarefa sem que esteja disposto a darmos, juntamente com ela, o que é necessário, o preparo para a realização da mesma. Às vezes alguém recebe, é comissionado na igreja para fazer tal atividade, ou tal cargo, ou tal desempenho. E ele fala assim, mas o que eu tenho que fazer? E aquele que o nomeou, mesmo sabendo que ele não faz aquela tarefa, ele vai fazer o quê? Ele vai capacitar esta pessoa para que ela realize esta tarefa. É o meu papel como pastor. Então eu convidei o irmão para ser diretor do patrimônio. Então eu vou ensinar a ele como ele fazer essa tarefa, como exercer essa tarefa.